Opa! E aí, meus amigos, beleza? Tudo tranquilo? Bom, eu estou aqui para a gente fazer uma aula de atualidades relacionadas a alguns temas específicos que vão ser super interessantes para vocês no Enem. Primeiro eu gostaria de dizer que estava morrendo de saudade de vocês, ó, tá? Muita saudade mesmo. Eu não vou alongar muito falando, porque senão, já sabem, né? Não vai dar tempo, né? Bom, galera, é o seguinte, nós vamos começar falando pelo desastre de Mariana. Eu vou dividir esses videozinhos, né? Eu quero ver se eu consigo fazer o mais curto possível, tá bom? Bom, vamos começar falando então de Mariana, tá? Bom, primeira coisa que a gente precisa saber, pessoal, tá? O que é Mariana? Né? Não é uma moça muito bonita, não. Pode até ser, mas não é só isso, tá? Mariana, pessoal, é uma cidade que fica em Minas Gerais. E foi a primeira capital de Minas Gerais. Então, aquela região de Minas Gerais, quando começou a ser povoada durante o século XVII, com a extração do ouro, né? Quando aquela região ainda pertencia à Espanha, tinha o Tratado de Tordesilhas, então os portugueses acharam ouro naquela região, resolveram povoar e colonizar a região, porque o veio aurífico na região era muito grande, na verdade. É uma cidade muito pequenininha, tive a chance de conhecer lá, estive lá pessoalmente fazendo turismo, né? Estive em Mariana, estive em Ouro Preto, que fica perto, fica só a 9 quilômetros de Ouro Preto, né? É uma cidade que sobrevive do turismo, sobrevive da extração de minérios, principalmente o minério de ferro. Essa região, a principal base econômica dela é a extração do minério de ferro. Aliás, ela faz parte daqueles conjuntos dos 10 municípios de Minas Gerais, que é conhecido como município, região do quadrilátero ferrífero, né? Ela fica bem no sudeste de Minas Gerais, tem 58 mil habitantes, né? E é um município extremamente rico e desenvolvido, tá? Para você ter uma ideia, Minas Gerais é o estado brasileiro que mais possui municípios, são 853 municípios. E Mariana possui a 10ª economia de Minas Gerais. Bom, pessoal, olha só. Vamos prestar atenção nessa imagem aqui. Ó, essa aqui é a barragem do Fundão. Tá? É uma barragem do Fundão. A mineradora Samarco, essa mineradora, ela extrai minério de ferro dessa região. E para isso utiliza aqueles jatos de água muito forte, na verdade. E esses jatos de água escorrem. É preciso fazer uma barragem para formar um lago. Esse lago ele é carregado de muita lama. Essa lama, evidentemente, tem muito óxido de ferro, tem muito minério de ferro. Não é uma lama tóxica, evidentemente, entendeu? Mas precisa ter um local adequado. E essa barragem do Fundão é um local adequado para isso. Tá? Vamos olhar novamente essa imagem aqui. Ó, a barragem novamente. Mais uma vez, tá vendo? A barragem, em tamanho, na escala, né? Agora, um pouco mais amplo, a barragem. E aqui nós temos o distrito de Bento Rodrigues. Um pouco mais para baixo aqui nós temos a cidade de Mariana. Essa barragem, ela vazou. Entendeu? E toda essa lama, todo esse caldo rico em óxido de ferro, é uma lama, uma coisa horrorosa, né? Começou a vazar e começou a pegar toda essa região aqui, ó. Tá vendo? Aqui nós temos 2 rios que passam por aqui, tá? Olha só, aqui tem um vale, como vocês podem estar vendo. Essa lama, ela veio cobrindo tudo isso, chegou até esse distrito, encobriu todas as casas, todas as moradias e continuou descendo o vale, tá? Então, como vocês podem ver, ó, o distrito está numa região de baixa altitude. A propósito, o município de Mariana fica a 780 metros em relação ao nível do mar. Fica numa altitude bastante considerável, né? Essa região aqui, esse distrito, ele está num nível bem mais baixo em relação a essa região aqui. Lembra quando nós aprendemos sobre formas de relevo? Vocês têm serras, chapadas, entendeu? São regiões mais elevadas, né? Apesar dessa região ser uma região de planalto, ser uma região de muitas serras, né? É uma região assim que
é maciço cristalino, mas é uma região bastante elevada. E a região onde fica a barragem é bem mais elevada que o distrito. Então, por força da gravidade, toda a lama da barragem, né, chegou facilmente até o distrito. Olha aqui, pessoal, ó. Esse aqui é o distrito de Bento Gonçalves. Toda essa lama, essa crosta aqui, causou vários impactos urbanos e também ambientais na região. Quem pôde acompanhar, né, as reportagens sabe do que eu estou falando. Eu tirei trechos de algumas reportagens que eu vou colocar para vocês entenderem um pouco mais sobre esses impactos ambientais, tá bom? Agora, vamos falar um pouquinho sobre as grandes características negativas disso daí, tá? Vamos dar uma olhada nessa imagem aqui, também tirada da internet, né? Aqui nós temos a barragem e todos os seus rejeitos, não é verdade? Ó, né? Aqui nós temos duas grandes barragens, a barragem de Fundão e a barragem de Santarém, que ficam bem próximas uma das outras, né? Com essa transposição, toda a lama começou a escorrer pelo vale, pegou o distrito, como eu falei para vocês, do distrito chegou nos córregos, nos rios, né? Dos rios foi para os rios maiores, dos rios maiores chegou até o Rio Doce, né? Quais são os rios maiores, né? O Rio Gualacho, que é o principal deles, do Rio Gualacho, o Rio Carmo, do Rio Carmo até o Rio Doce. A outra vertente chegou até o Rio Piracicaba, né? Do Rio Doce chega até o oceano. Isso gera vários problemas, tá? Vários problemas que a gente pode estar analisando. Olha só, no primeiro momento, ó, chegou no rio, né? Essa lama, apesar de não ser tóxica, ela é rica em muitos minérios de ferro, óxido de ferro, né? Ela é bastante escura. Isso acaba com o oxigênio da água. Sem oxigênio, né, os plânctons, fitoplânctons ou plânctons, as algas marinhas, as algas de água doce, entendeu? Elas vão morrer. Ela vai tampar a iluminação do sol que passa pela água. Os peixes vão acabar tendo as suas brânquias, né? Na hora que o peixe ele precisa respirar através da água. Então, as brânquias vai ficar cheias de lama e eles acabam morrendo. Isso aconteceu. Toda a população de peixes dos rios Gualacho, do Rio Carmo e boa parte do Rio Doce morreu, causando uma quantidade absurda de impactos ambientais. Outra coisa, pessoal, a mata ciliar. Aquela vegetação que fica nas margens do rio, tanto de um lado quanto do outro, tanto da margem esquerda quanto da margem direita, né? Foi coberto de lama de fora a fora. Matou boa parte da mata ciliar, tá? Outra coisa que a gente tem que analisar. Se estava rica em óxido de ferro, vocês aprenderam isso em química. Tenho certeza que em biologia o professor deve ter falado isso também. Na verdade, o pH, o ponto de hidrogenização, que define quando é ácido e quando é alcalino. O óxido de ferro é um composto químico que deixa o pH mais ácido. Então, essa lama cheia de óxido de ferro alterou todo o pH do solo. Se alterou o pH, vai causar um impacto à vida selvagem. Vai causar um impacto ao ecossistema local. E sem falar que essa lama demora muito tempo para secar. Então, ou seja, durante vários anos seguidos, estima-se os especialistas que mais de 10 anos, né, esse local coberto de lama não tem como se fazer nenhum tipo de construção. Outra coisa, depois que ela seca, ela fica parecendo uma crosta de cimento de fora a fora. Não tem nada no mundo que nasce naquilo dali. E uma outra coisa, eu estou falando só alguns dos vários problemas ambientais, tá, pessoal? Né? Um outro contexto também que é interessante vocês estarem analisando. Essa lama não tem resíduos orgânicos, pessoal. Não tem aquelas sobras, os sedimentos. Galho de árvore, restos de animais, folha seca que vai se decompondo, entendeu? Para tornar fértil. Ou seja, essa lama é infértil. Nada nasce nesse local, tá? São várias as consequências, pessoal. Eu coloquei aqui, eu pontuei alguns impactos desse acidente
na forma de números para vocês, né? Olha, de acordo com o governo federal, esse acidente afetou 663 quilômetros de rios e córregos. Eu não estou falando só do Rio Gualacho, eu não estou falando do Rio Carmo, eu não estou falando do Rio Doce, eu não estou falando do Rio Piracicaba, não. Foram 663 quilômetros de rios, de cursos fluviais, de córregos, entendeu? Até chegar no Oceano Atlântico. 1.469 hectares de vegetação. A fazendona, na verdade, imenso latifúndio. 207 das 251 edificações de Bento Rodrigues. Aquele distrito que pertence ali a Mariona foi coberto de lama de fora a fora. Só tinha 251 casas, 207 foram cobertas de lama. 600 famílias, as quais ficaram desabrigadas. Não tem como você morar lá, pô. Vai morar lá como? Não é verdade? Eu coloquei aqui um outro textinho para a gente poder analisar esse contexto, né? Olha só, várias pessoas perderam suas casas, perderam os bens materiais, entendeu? Algumas pessoas morreram, tá? Dentre os quais próprios funcionários da mineradora vieram a morrer. É importante a gente frisar que aquela mineradora, né? Ela é administrada pela Vale, que é uma brasileira, né? E pela empresa australiana. São as duas maiores mineradoras do mundo. Em conjunto, trabalham naquela região para extração do minério de ferro. Tá? E os rios afetados, né? Os vales fluviais afetados, eles forneciam água para o abastecimento doméstico de boa parte das residências naquela região, para o município de Mariana, para o distrito, e a água ficou imprópria para o consumo, evidentemente, como você vai tomar água cheia de barro, não é verdade? E não apenas a população das cidades. Outro contexto também que vocês têm que analisar é que a população indígena, olha aqui, ó, não é apenas a população que sofreu com as consequências, mas toda a população próxima ao Rio Doce. Os índios da tribo indígena Klenak, que possuem reserva cortada pelo rio, na época do acidente, relataram estar sem água para o consumo, banho e limpeza de seus objetos. Toda a população ribeirinha da região também. Vocês conseguem imaginar a quantidade absurda de pessoas que foi prejudicada? Tá? É bastante grande. Pessoal, é isso. Espero que tenha ajudado. Foi uma revisão bastante rápida, mas faz vocês terem um pouco de ideia, né, do que foi esse acidente lá na barragem de Mariana. Esse assunto está sendo muito cotado para cair no Enem. Espero ter contribuído para vocês, ok? Daqui a pouquinho tem um próximo vídeo. Até!